Esse é o 8º episódio de Toda a Vida Reta. Eu sou o Thiago. Eu sou a Mayara. E esse é o Toda a Vida Reta, um podcast que fala sobre empreendedorismo, marketing e histórias inspiradoras. Todo o conteúdo aqui é feito, a parte de audiovisual é feito pela Fotopubli e o social media pelas Gurias dos Posts. E hoje no episódio no episódio de hoje a gente vai conversar com a Mariane, que quem vai apresentar é a Mayara. Estamos aqui com a Mariane num assunto bem diferente aqui, que eu já vou engatar uma perguntinha para ela. Mariane, gente, Hammer Honk. Ela é arquiteta e urbanista, especialista em psicoarquitetura. Se você nunca ouviu falar, hoje você vai saber mais. E design biofílico, é isso? É assim que fala? Exato. Mariane, você é oficial mãe de planta? Sou. Mãe de planta e pet, até mãe o momento. Mãe de planta e pet. Exato. Nos conte um pouquinho o que é o design biofílico, para quem não conhece, e como você engatou esses temas de psicoarquitetura na arquitetura. Tá. Então, eu cresci, né, em cidade pequena, vivi muito em contato com a natureza, então isso era algo que já nasceu comigo. E depois, né, conforme eu fui crescendo e fui estudar fora, enfim, em cidades maiores, saí do interior, que era o mato, digamos assim, eu comecei instintivamente a sentir falta desse contato com a natureza que eu sempre tive. Então... Tu quis voltar pro mato? Eu quis voltar pro mato de uma certa maneira, pelo menos alguma conexão, assim, né? Então, ali eu já comecei a perceber que a gente, né, reage ao meio que a gente tá, às vezes sem perceber, né? Tem comportamentos diferentes, enfim. Então, foi a partir dali, meio instintivamente, que eu comecei a trazer... Poxa, como é que a gente está em ambientes diferentes e a gente se comporta de maneiras diferentes ou tem necessidades diferentes, né? Dependendo como que a gente vai vivenciando esses espaços. Então, ali foi o meu primeiro start, assim. E depois, com o tempo, eu comecei a pesquisar mais e conheci o design biofílico, que seria justamente trazer essa conexão com o ambiente natural, né? Porque nós somos seres que a nossa biologia, né, a nossa evolução veio a partir da natureza. Então, naturalmente, a gente tenta essa reconexão. Isso traz diversos benefícios para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida. Então, a partir dali que tudo começou a fazer mais sentido e eu trouxe isso também para o meu trabalho, né, para a arquitetura. Como é que eu posso trazer, de certa maneira, os benefícios que a natureza traz para esse mundo mais contemporâneo, que é totalmente cheio de construções, né, que faz essa desconexão com o mundo natural. Como é que a gente resgata essa essência de novo, né, para trazer essa qualidade de vida, saúde, bem-estar, que é o que é fundamental para a nossa vida hoje. Uhum. E você estava contando antes pra gente nos bastidores que você foi para a Alemanha, que você foi para a Itália, né? Em que momento que você sentiu essa necessidade? Quando você foi para fora e viu uma realidade diferente, ou foi lá fora que você quis seguir nesse... Então, a biofilia já foi algo que eu já estava estudando há mais tempo, né? Já tinha mais contato e até a partir da pandemia, assim, eu comecei a divulgar mais. Naturalmente também, né, com essas viagens, essas experiências diferentes, eu comecei a também correlacionar outros aspectos da minha vida. E sim, gostava de ir em parques, né, que tinha na cidade, diferente daqui da nossa área mais litorânea, que a gente tinha mais contato com a natureza, mar, né, digamos assim. Então, realmente, isso foi algo que me inspirou a trazer outros aspectos, assim, dentro da minha própria experiência e como isso se relacionava a outras culturas. Então, a psicologia na arquitetura veio mais também no momento que eu fui para a Itália, que foi num segundo momento, que eu gostaria de entender realmente como é que eu poderia ajudar pessoas de culturas diferentes, né, entendendo ali o vínculo social, cultural, enfim, que cada ser humano tem de acordo com o ambiente em que está realmente inserido, né? Então, tudo isso foi bem especial para que eu começasse a trazer mais pecinhas do quebra-cabeça para dentro da arquitetura também. Hoje eu gosto de arquitetura, eu quase fiz faculdade de arquitetura. E tanto que na minha casa eu já desenho ela há muito tempo. Indiretamente, Sim. né? E
quando tu fala em biofilia, eu sempre fico pensando assim, porque me parece ser algo novo. Não sei se começou a explorar isso como algo novo ou não. Na realidade, já em outros países já é estudado há muito mais tempo. Aqui no Brasil, ganhou força nos últimos anos, né? E como a gente também estava falando um pouco antes nos bastidores, que momento que as pessoas começaram a ver que a biofilia realmente era importante, né? Que a biofilia, o termo biofilia significa amor à vida. A todas as coisas vivas, digamos, né? Não é só a questão das plantas, mas a questão dos animais. O nosso relógio biológico, ele é realmente de acordo com a natureza, né? Então, isso regula tanto os nossos hormônios, a nossa sensação de bem-estar, o nosso sono, e tudo isso afeta, né? Então, mais recentemente, principalmente com a pandemia, que eu acho que todo mundo teve esse contato maior, assim, ouvir mais a questão da biofilia e ver o quanto isso era importante, né? Trazer esses elementos do design biofílico para dentro de casa e dentro dos espaços. Mas isso tu carrega desde a faculdade contigo? Não tinha esse termo. Isso que eu queria chegar. Porque dentro do design, a gente tem, por exemplo, Bauhaus. É uma coisa muito mais construtivista. Né? Então, eu imagino que essa parte biofílica venha mais recente também. Mais recente. Certo? E quando eu penso assim, é que para mim não tem muita divisão. O que é biológico daquilo que nós vivemos. Mas não se absorvia isso antes. Não havia necessidade, né? Tanto que hoje tu vai no Pinterest só dá planta, sim, né, madeira. Mais borro, assim, né? Então mudou muito isso. Acho que realmente é uma tendência recente. E ripado de madeira. Então, o que eu acredito, né, que hoje em dia a gente, principalmente até com a internet, a gente começou a divulgar informações diferentes, né? Então, por exemplo, que nem você falou, Bauhaus, e tem outros momentos da história, até da questão da arquitetura e, né, do desenvolvimento de uma sociedade, em que era imposto por uma série de pessoas daquilo ali e que, né, foi sendo só... como é que eu falo? Replicado, de certa forma, na vida das pessoas. E hoje em dia, todo mundo quer trazer um pouquinho da sua identidade. Por quê? Justamente pela psicologia, né, que a gente resgata ali na questão da arquitetura, porque cada indivíduo tem a sua história cultural, a sua história pessoal, a sua identidade, né? Tem, assim, essa busca, essa sensação de pertencimento. Então, eu acredito que hoje a gente pode divulgar isso de uma maneira muito diferente, né? E dentro da arquitetura também. Então, não só aquela coisa que foi a sociedade que impôs e a gente foi replicando, mas a gente pode trazer um pouquinho mais da nossa própria identidade nos ambientes que a gente está inserido. É legal isso. Tu tá falando aqui, tá me vindo muito coisa assim, né? Por muito tempo, se a gente for pegar a história, eu bem vagamente, a arquitetura, né? Mas aí tu pega essas cidades tipo São Chico, é tudo muito parecido, tu não tem a individualidade das casas, né? Os açorianos ali. Aí tu vai pegar, sei lá, tu vai para os Estados Unidos, tudo muito parecido. Eu não sei se a impressão que eu tenho na Inglaterra, né? Tudo parecido. Cada região tem sua identidade, né? E aqui onde nós vivemos, tu vê que é a mais alegre. Se permite mais isso, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Claro que tem as suas regiões, mas eu acho muito mais aplicável isso que a gente está falando da biofilia aqui. Parece que a gente já está no meio aplicável. Tu tem essa impressão? Eu acredito que é porque também o Brasil é um país muito novo, né? Muito jovem. E a gente tem essa miscigenação cultural, então a gente traz um pouco de outras culturas. Só que também é um erro a gente querer trazer ao que virou tendência numa época, num outro país, para cá, que é um clima diferente, uma cultura diferente. Então, tudo isso vai influenciar também na maneira como a gente vai estar projetando os espaços. E essa questão de parecer que é tudo igual, ou, né, é o que me fez ter talvez essa angústia a mais de pensar assim, não, o que as pessoas... nós temos histórias de vidas diferentes, então, por que eu gosto tanto de ter uma planta, ter esse contato com o meio natural... simplesmente porque resgata muitas memórias da minha infância, aquilo que foi bom para mim,
correr no mato, se ralar, sabe? Então, era algo muito natural. Diferente de muitos que viveram em apartamentos fechados, que às vezes nem sabem que precisavam ter totalmente esse contato. Mas, como a gente falou ali antes, até a questão da pandemia, em que obrigou todo mundo a ficar num ambiente fechado, começou a criar esses comportamentos diferentes dentro da vida das pessoas. A querer estar... Nós somos seres sociáveis, a gente precisa estar em contato com outras pessoas, com o meio externo. Então, tudo isso foi influenciando, né? Eu acredito que é um outro momento até da nossa história, tanto como seres humanos quanto a arquitetura, falando, em que a gente começa a ver que as coisas não estão totalmente separadas, que a gente precisa ter esse contato com outras pessoas, que a gente precisa ter esse contato com o meio natural, porque isso influencia a nossa biologia humana, né? Nossos hormônios, como eu falei, a nossa sensação de bem-estar, de pertencimento, e no fundo todos nós queremos pertencer. Sentir. Exato, sentir. Tu também. acha que pós-pandemia, assim, ele veio como uma nova era para a arquitetura? Porque, por exemplo, assim, isso que o Thiago até comentou ali, eu vejo que está muito ligado à história da arte, né? Que são momentos que tá ligado com a literatura, com tudo mais que influencia na arquitetura, né? Tu acha que esses acontecimentos, eles abriram um novo espaço, assim, na linha do tempo para uma arquitetura diferenciada? Eu acredito que não totalmente uma arquitetura diferenciada, né, no quesito novas construções, mas simplesmente resgatar aquilo que já é a essência de todo mundo, que foi se perdendo. Na realidade, isso já é natural de todos nós seres humanos, mas que talvez se perdeu. Então, assim, para mim, foi meio que um resgate de algo que é importante, que todo mundo deveria já ter esse olhar, né? Deveria ser projetado já com essa visão, as pessoas deveriam se abrir para ver a importância que os espaços têm, né, na nossa vida, no nosso comportamento, a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. E pode ser que foi, assim, só um relembrar daquilo que já era algo que deveria ser sempre, por natureza. Né? Por natureza. Pode falar, amigo. Eu lembro da primeira vez que eu tinha uma agência e tinha um designer que trabalhava com a gente que comentou que ele não queria ficar sentado para uma parede branca. Ele falou, eu não quero sentar aqui, tem outro lugar que eu posso sentar. Era o rock. Eu olhei para ele assim, mas por quê? Eu não consigo criar, eu olhar para uma parede assim me deixa agoniado. Eu queria meu sonho é ficar olhando para a rua, trabalhar com o computador, olhar para o mar e tal. Aí a gente mudou, era lá em São Chico, a gente mudou o prédio, se mudou e foi para um lugar que era tudo vidro e dava para ver o mar. Aí ninguém conseguia ficar virado porque era muito sol, né? Mas eu falei, pronto, agora tá gostoso o rock dele, agora eu vou ser criativo. E depois que ele falou aquilo para mim, eu fico agoniado. E eu vejo a importância, tanto que meu computador tá virado lá para a parede e eu queria que ele fosse virado para trás, para olhar as árvores lá atrás de casa. E realmente eu percebo, hoje eu sinto falta de janela, eu sinto falta de verde. Tanto que uma das coisas que eu mais gosto, às vezes, abrir aqui a janela e ver as plantinhas ali. Porque dá essa sensação. Hoje eu não consigo me ver morando num apartamento que eu não tenho um apartamento já é um pouco mais fechado, dependendo, né? Mas se tiver uma vista, tem que ser para um verde, não para outro apartamento. Hoje faz parte, eu sinto. Mas caiu a ficha quando esse cara falou, e olha, faz tempo. Eu acho que tem um pouquinho disso. Tanto que nos projetos que eu vi que tu fez, os que eu fotografei, por exemplo, aquela casa ali no... Da Isis. Da Isis. Tem aquela parte de trás, tem um vidrão. Claro, a casa já era assim. Mas tenta observar... tinha ali aquela parte da parede Fazer verde. essa integração, né, entre o interno e o externo. Porque eu acho que isso faz muita diferença. Então, morar em apartamento, para mim, hoje ia ser bem preso. Sufocante mesmo. E eu tava lembrando aqui, toda vez que tu falava em biofilia e tal, eu escutava, só para deixar claro, eu fotografei e gravei alguns projetos da Mari, tá? Pois tava olhando aqui, tava fuçando. Então, no Instagram dela, qual que é o teu Instagram, Mari? É @MarianeHemmer, HEMMER, _ no final. A gente vai botar aqui embaixo, né, Matheus? Exato. O Matheus tá aqui controlando as câmeras. E sempre me veio esse hotel aqui, que eu não sei se tu conhece, o Azulik, em Tulum. Você já ouviu falar? Não especificamente, mas assim, uma pegada mais borro, né? Que traz bastante natureza. E ele é feito todo com materiais
Naturais. E é muito louco, quem quiser Deixa procura. eu ver, tô curiosa. É Azulik Lindo. o nome. Eu não sei se tem mais de um, mas é um hotel bem diferente. Nossa, que lindo. E me vem muito isso, sabe, na cabeça. A gente não tem... Tanto que teve um professor lá no Univille, a gente gravou o podcast também lá, e teve um professor de arquitetura que comentou que uma das coisas que a arquitetura tem que se preocupar é utilizar os materiais daquela região. Né? E como a gente é rico aqui, é nesse sentido que eu estava falando ali antes, como pra gente é muito mais fácil, né? Imagina, tu vai criar com os materiais da região lá da Itália. No inverno não dá pra fazer nada, né? Lá Sim, nos Alpes. por isso que eu falei, assim, é um erro, a gente pode resgatar memórias, né? Memória afetiva, de lembranças, principalmente nós aqui, que, né, normalmente aqui de Santa Catarina tem a cultura... como é que fala? Somos descendentes, né, dos europeus, então é natural que a gente goste de trazer alguns elementos que relembrem isso, mas o Brasil, ele é tão grande, tem uma diferença cultural muito grande e muito rico em materiais naturais também, que trazer esse toque de brasilidade também traz essa essência da nossa região. Então, isso é bem legal, né? Trabalhar com materiais naturais, com madeiras da região, às vezes com a questão, como nesse hotel que você mostrou ali, tem bastante tecidos, feito trabalhos, né? Muito manuais, muito... realmente da região ali, né? Que remete a, sei lá, seja as costureiras, sejam as artesãs, melhor falando assim, daquela região. Então, tudo isso é o que traz a nossa identidade, né? Tanto dentro de um espaço cultural, porque quando a gente fala da arquitetura, a gente não está falando só do espaço construído casa, né? Casa, espaço de trabalho, mas de uma sociedade, né? Então, seria como um todo, assim, a gente também é responsável por como uma cidade funciona. A minha especialização é mais voltado para a questão da casa, né? O que esse símbolo da casa representa na nossa vida. Então, mas é muito abrangente, né? Temos várias áreas. Mari, tu até comentou uma coisa antes que eu fiquei bem curiosa. Tu falou, assim, que influencia até na questão de hormônios. Por exemplo, assim, para quem tá escutando em casa, de que forma o ambiente pode impactar a vida de uma pessoa de forma prática, assim? Por exemplo, tal coisa influencia no teu sono, no teu hormônio, sabe? A gente pensar que nós somos seres que veio da natureza, né? Então, naturalmente, a gente se comporta de acordo com esse ciclo circadiano, que seria esse reloginho biológico da natureza. Então, o que é importante é a gente respeitar isso, que vai ajudar a controlar os nossos níveis hormonais, de estresse, né, e tudo. Então, se a gente respeitar, assim, que durante o dia a gente tem que trazer essa iluminação natural, porque vai trazer essa sensação de alerta, né, que a gente precisa em momentos do dia, seja para manter o foco, a concentração, seja para, enfim, fazer outras atividades do dia a dia, e se preparar para um final de dia, por exemplo, em que tá chegando o entardecer, a gente precisa repousar mais, trazer essa sensação mais acolhedora, de segurança, de aconchego. Isso vai ajudar muito na nossa qualidade do sono, que depois vai influenciar a maneira como a gente tem outros hábitos na nossa vida, tanto a maneira como a gente vai se relacionar com as pessoas no trabalho, no trânsito, no dia a dia, seja as escolhas que a gente faz desde a alimentação, atividade física, enfim. Então, isso seria meio que o básico para a gente começar a falar o quanto realmente o ambiente que a gente está inserido impacta na nossa qualidade de vida. E como é que tu aplica isso? Eu chego lá, Mari, esse aqui é a minha casa, ou é o projeto, tu trabalha só com a casa pronta? Ou não? Com o projeto arquitetônico inteiro? O projeto arquitetônico também. Também. Tá, vamos supor, eu comecei, tá aqui, pego o meu terreno e eu gosto mais ou menos assim, daí te dou uma diretriz, né? Mas como é que tu aplica esses conceitos da biofilia já num projeto assim? Tu faz um questionário, tu tenta entender a pessoa, como é que funciona? Isso. A gente faz, primeiro, né, depois que o cliente já vem, que a gente vai fazer o projeto, a gente entende realmente qual que é a necessidade dele. Então, a gente faz um psicobriefing, que eu chamo, que é meio que uma entrevista mais profunda, assim. Vocês vão chegar, vão conversar naturalmente. Então, eu vou entender um pouco dos hábitos da família de vocês, os gostos pessoais, as necessidades para o espaço, o que é importante, o que não é. Então, a gente tem uma conversa bem livre e vocês vão trazendo, assim, naturalmente, o que
né, o que é importante para vocês. E ali eu já vou sentindo um pouquinho dessa identidade, dessa essência. E criar algo realmente que vocês se sintam pertencentes ali. Como eu falei, nós somos seres que queremos estar pertencentes, que isso vai trazer muito benefício para a nossa vida, né? Então, a partir desse questionário todo que a gente faz, dessa entrevista, eu começo a relacionar, seja no espaço que já existe, como que eu posso trazer esses elementos que vão valorizar isso. Por exemplo, materiais que vocês gostam, cores que fazem sentido para a história de vocês, a iluminação natural, texturas. No fundo, a gente tenta trazer muito, assim, como que a gente como é que a gente tem o nosso comportamento, né? Falando assim, são através dos nossos 5 sentidos. Então, trazer esses multissensores, vamos dizer assim, que vão resgatar essas sensações em vocês. Então, o que vocês vão estar vendo, o que vocês podem estar ouvindo, cheiros, então, trazer memória afetiva. Então, são vários elementos, né? Por exemplo, essa mesa de madeira aqui diz muito sobre quem mora aqui também, né? É um material natural. Se a gente está sentindo aqui, ele traz uma sensação muito diferente, por exemplo, se fosse uma mesa com um tampo de vidro ou uma pedra. Então, tudo depende... Qual que é a sensação que vocês querem ter? Eu quero ter uma casa bem alegre, aberta, aconchegante, em que eu me sinta acolhida, abraçada quando eu tô aqui. Eu quero ter uma casa bem vibrante, com bastante cores. Então... Isso tudo a gente vai identificando, né, e resgatando ao que é importante para cada família. Vai falar? Pode falar. Tu tá quietinha. Não, tô pensando, que eu quero depois engatar. Ó, Camila tirando foto nossa. É que tem várias coisas, mas assim, seriam realmente ativar esses 5 sentidos de maneiras que fazem... né, sentido para aquelas pessoas. Então, tem pessoas que não vão querer a mesa de madeira, que querem, sei lá, realmente uma pedra, mas o que esses estímulos vão causar para as pessoas, né? Eu acho muito legal isso, porque quem escuta o podcast já deve ter percebido que eu adoro ler as coisas, né? Ler as pessoas em cima da minha percepção. E quando eu fotografava, assim, famílias, eu ia para as casas, né, e passava tempo junto com eles para poder fotografar, e tinham casas que eram... Nossa, tu sentia, assim, pelo desenho do apartamento que aquilo foi feito, sei lá, quem definiu, aprovou o projeto foi o homem, porque o cara é daquele jeito, todo formal, todo, né? Ou quando tu ia numa outra casa lá, que nem... Lembra da casa, a Camila vai lembrar, da Daisy? Era todo colorido o apartamento dela, assim. E muito louco, bonito, assim, tudo... a Camila fala, eu quero um negócio assim... Mas era dela aquilo, sabe? Ela projetou daquele jeito. Então, tu consegue ler a casa de acordo com a pessoa. Ao contrário, tu consegue ler a pessoa a partir da casa, né? Quando tem essa... A casa, na realidade, é uma extensão de quem a gente é, né? O ambiente que a gente tá é uma extensão de quem a gente é. Então, nada mais justo do que a gente resgatar isso que a gente também já tem por natureza. Sabe que eu tinha antes... Não sei, eu tinha um certo receio... em, por exemplo, ouvindo tu falar, muda. Eu acho que tu me fez mudar isso um pouco. Em contratar alguém para fazer um projeto. Porque eu sempre achei, e as experiências que eu tive, que eu estive em casa de pessoas que vinha o design de interiores e trazia um quadro e botava, e quando a pessoa chegava no final do dia, estava ali o quadro. Mas nem passou pelo crivo dela direito, sabe? Claro, eram casas muito luxuosas e tal, e eu sempre achei que havia uma certa invasão por parte do arquiteto dentro das preferências pessoais, e do jeito que tu tá falando é o contrário. Então eu tinha esse preconceito. Eu falava pra Camila que a nossa casa tem que ter cara de casa, mas é o nosso conceito de casa. Sim. É bem interessante, porque hoje a maioria dos clientes que me contratam mesmo vem com a mesma questão, assim, eu quero uma casa com cara de casa, porque não quero, assim, simplesmente aquela casa de revista ou aquela casa que parece um showroom, que é para ser fotografada ou para mostrar por aí, sabe? Hoje em dia as pessoas sentem mais essa
falta dessa identidade própria, né? Não quero a Casa Vogue da Cláudia Raia. Exato, exatamente. Então... Parece que foi montada para se fotografar. Nada, a casa é linda, mas foi Sim, a impressão mas será que dá... tem realmente identidade dela? Isso, né? parece um showroom. É. E eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho também é que como a gente teve muita coisa sob medida ultimamente, é quase um commodity do tipo de material, porque é tudo quadradinho e tal. Então, tu tem muita pouca variação. Só tem o quê? Texturas, às vezes, e cores diferentes. Eu tô falando na parte de mobiliário. Então, é difícil ter, tipo, essa mesa aqui. Essa mesa que foi feita pelo meu sogro, com materiais... Ela tem um valor afetivo muito Ah, grande. legal. E essa madeira aqui é de uma casa que a gente comprou ali num lugar de demolição. Então, essa mesa aqui, ela vai ficar aqui. E quanto mais bagunçada, suja, melhor. Mais vida Mais tem. valor tem. Exato. Então, eu acho que essa valorização, que é legal tu ouvir falar, que muita gente não percebe isso. Não sente, né? E isso foi algo que realmente foi uma inquietude muito grande, assim, porque eu trabalhei em escritórios muito renomados, inclusive, né? E, assim, projetos maravilhosos, lindos, mas eu sentia falta de uma arquitetura mais pessoal mesmo, né? Então... Por isso que eu falei para vocês antes que, assim, eu me formei e logo que eu me formei eu comecei a ficar um pouco frustrada porque o meio acadêmico e o meio real é diferente, né? Eu acho que todo mundo em todas as áreas sente isso, mas eu tenho essa questão de uma sensibilidade maior. Eu falava, gente, mas eu não consigo me encaixar nesse padrão, assim, sabe? Sei lá, eu sou mais desse jeito. Pode ser que eu pareça mais menininha, mas ao mesmo tempo mais do interior, mas ao mesmo tempo também gosto de conhecer outras coisas. Então, tipo, quando as pessoas começam a falar comigo, vem, nossa, mas ela entende de outros assuntos, assim, que eu nunca tinha pensado, e também dentro da arquitetura ou fora, enfim. Então, isso é algo interessante. E isso tudo, essas histórias todas, a minha própria história de vida me fez buscar outros caminhos. Então, eu ter ido para a Alemanha, logo que eu me formei, eu comecei a ver uma realidade totalmente diferente. Tanto dentro da vida de um escritório, quanto dentro da realidade social, cultural, enfim. E isso ali me fez despertar outras coisas, em que eu vi assim, mas o mundinho que eu vivo não é só aquilo, existe uma infinidade de coisas nesse mundo. E olha a tua referência, né? Eu não sei como é que é lá hoje, mas eu tenho a impressão que a Alemanha ela é toda organizadinha. Eu acredito que, assim, é uma realidade totalmente diferente, né? Mas que dependendo da região também existe uma mudança, assim. Tem regiões que são muito mais organizadas e sérias e tem outras um pouco mais livres, digamos, né? Mas a natureza, assim, da cultura alemã já é muito ter esse padrão. Então, o que eu senti muito, né, das vezes que eu fui, não só de ter morado, mas até visitado, é justamente isso. Ou você se encaixa naquilo que a cultura e a sociedade lá exige, que é muito forte, é muito respeitada, ou você não vai se adaptar àquele local, né? Tá. Então... É fechado. Mas eu acho que tem mudado, sabe? Assim, pelo que eu percebo, porque tem muitas pessoas de diversos países, diversas culturas, que estão morando também em outros países, né? E a Alemanha é um país muito próspero, então tem pessoas de vários países, várias culturas, e eu acho que isso vai mudando também, é natural, né? A sociedade mudando e se moldando a isso. Mas é algo, assim, que eu acho que é super enriquecedor. E para mim foi justamente isso, foi essa liberdade de padrões de que existia. Então eu vi assim, não, realmente, existe uma infinidade de oportunidades, de experiências de vidas e cada um vai se comportar de uma maneira diferente. Mas como que eu, na minha vida, vou aplicar isso, seja no meu dia a dia, como estilo de vida, como área do trabalho, né? E para mim isso tudo tem que fazer sentido, sabe? Porque eu sou um ser humano multifatorial, assim, né? Então, a gente tem as nossas questões emocionais, culturais, pessoais, né? Seja no relacionamento em família, seja um relacionamento afetivo com um cônjuge, seja um relacionamento no ambiente de trabalho, na sociedade. Eu tô cheio de pergunta aqui, mas tu quer? Vai, porque eu tô perguntando demais. Na verdade, é que eu queria perguntar pra ti, por exemplo, por mais que tu comentou que existe um padrão, assim, né, que o pessoal segue de certa forma, qual que é o principal, assim, diferença que tu percebeu
entre a arquitetura na Alemanha, quando alguém te contratava para fazer um projeto, e aqui no Brasil? Eu acredito que, assim, no momento que eu vivenciei lá também, né? Que como arquiteta, assim, recém-formada, isso, querendo ou não, já vai fazer 10 anos. Então, a gente também muda bastante, né? Sim. As experiências que a gente tem. Mas o que eu via que me encantou muito é que, assim, eu era muito novinha e eu achava que naquela época eu já tinha que dominar o mundo, eu tinha que ser a melhor profissional e não podia falhar em nada. E que aquilo que eu aprendi aqui era aquela realidade num sistema de trabalho, enfim. E lá era totalmente diferente. Então, era um programa diferente, a gente fazia maquete física mesmo, sabe? Dentro daquele escritório. Então, assim, para mim aquilo era muito coisa de faculdade. Eu pensei, mas como assim? A Alemanha parece tão mais para frente, mas está fazendo uma coisa tão manual ainda? Mas daí o que eu comecei a ver, a gente tem percepções diferentes quando a gente sente essa questão, como a gente falou ali, dos 5 sentidos, do que quando a gente simplesmente coloca no computador. Então, até o meu chefe, na época, ele era professor universitário e ele me ensinou muitas coisas, a ter uma percepção diferente do que eu nunca tive na faculdade e nem durante, né, o meu início como profissional mesmo. Então, me abriu muitos olhos a outras percepções em relação a isso também. Esse termo biofilia para mim é novo, mas eu tive o primeiro contato com ele de outro jeito dentro do design. Tinha um professor, ele era chileno, se eu não me engano, a gente chamava... Não vou falar o apelido que a gente chamava ele. Mas ele falava... A gente chamava ele de bitinho, né? Porque ele falava os seus bitinhos, os seus bichinhos, porque a gente falava de biônica, o termo que a gente usava no design. E na faculdade a gente copiava. Se tu fosse fazer no meu projeto, por exemplo, era um relógio que era inspirado no rabo da lagartixa. Então ele enrolava e tal. E aí foi a primeira vez que eu comecei a ver as inspirações de objetos no design dentro da natureza, né? Daí tu tem os fractais, tem um monte de teorias e tal. Mas quando a gente... É que é engraçado, nós como humanos nos colocamos separados da natureza, enquanto a gente é parte, né? Exato. Pô, parece tão... Tu falando parece meio que coisa de outro mundo, mas não é. Porque o natural é como veio o construtivismo, construiu todo um conceito e agora a gente está desconstruindo, voltando para nossa origem de alguma forma, né? E que tipo de inspiração tu bebe? Da onde que vem hoje, assim, tirando... Porque eu imagino que, é a natureza. Mas quando tu vai criar... Porque aí tu tem o quê? Tu tem a tua percepção da Mari, tu tem o orgulho da arquiteta, né, que está fazendo o projeto, e tu tem as necessidades do cliente. Mas quando tu vai pegar, onde que tu se inspira? Como é que tu junta tudo isso? Então, eu me inspiro na história pessoal, né, de cada indivíduo, porque, por exemplo, se pegar você e a sua esposa, cada um tem suas preferências pessoais também, então eu tento... fazer essa junção em que todo mundo vai se sentir pertencente desse espaço. Até, inclusive, quando tem crianças, é interessante... Não que a gente vai trazer a criança para participar de uma reunião que vai ser maçante para ela, mas, às vezes, escutar ela trazer assim, qual que é a cor que ela gosta, o que ela gosta de brincar naquele momento da vida. Porque ela também vai criando uma certa identificação e vai se sentindo ouvida e respeitada pelos pais. Então, isso é super importante, né? Até na nossa vida adulta. E, às vezes, separar isso é o que traz muitos prejuízos para todos os seres humanos. Então, me inspirar nas histórias pessoais de cada um, me inspirar na natureza também, seja numa forma, às vezes você olha uma folha, seja como pegar uma flor, por exemplo, se a gente olhar a folha ali, ela é uma folha verde com fundo meio bordô, com umas pintinhas que são meio brancas, mas elas são bem orgânicas. Então, tudo isso pode ser uma fonte de inspiração. A própria história de vida das famílias, foi uma viagem, seja um móvel que traz memória afetiva, né? Então, tudo isso é uma maneira de eu me inspirar e tentar fazer esse equilíbrio e trazer essa identidade dessa família que vai habitar esse espaço. De alguma forma... tem um respeito à individualidade, certo? Aí entra a gente aqui, né? Tu percebe que o trabalho dela é um trabalho de valor
certo, ele tem um valor agregado muito, muito grande, né? Porque primeiro que ele é diferente, pelo menos a minha visão é diferente, né? Pode ser que para outras pessoas seja mais difundido. E quando a gente vê isso, né? Que louco, porque ela achou um nicho ou um espaço que se diferencia dos outros, mas sendo um espaço que é tão comum, tão básico. Sim. Exato. Exatamente, que tu pega a linha de arquitetura, né, é o que a gente estava conversando antes, às vezes o pessoal comenta, na verdade em todo o segmento, tá saturado disso, tá saturado daquilo, mas na verdade tu fez um diferencial que daí tu acaba não tendo competitividade de mercado por causa que você é muito diferente no que tu faz. Eu também vejo isso. Assim, o que eu gosto de trazer, até esses dias eu postei uma cozinha, né, que era uma cozinha verde, tinha materiais naturais, palhinha e tudo, mas justamente eu até fiz uma provocaçãozinha, assim, de que às vezes as pessoas acham que trazer uma cor diferente, assim, ou um detalhe, como a palhinha, é muito tendência. Só que esse resgate todo, as cores, os objetos, a palhinha, tudo que a gente escolheu para aquele projeto foi ouvindo a história da família. Porque a minha cliente contou que ela lembrava muito da época em que eles brincavam na casa da avó e que eles faziam um biscoitinho, né? Até me arrepiei, na cozinha, e que a cozinha era verde e que tinha palhinha. Então, assim, a gente ouviu muito a história dela e trouxe esses elementos que, na realidade, ela se conecta a muitas gerações. Então, não é uma tendência do momento. Quando a gente começa a ouvir as pessoas, as histórias, conectar a identidade delas mesmo, a gente foge dessa questão que é tendência. Pode ser, sim, que um tom de verde hoje já é mais comum, né? Só que para aquela família, para aquela história daquelas pessoas, não vai ser algo que criou tendência só porque é bonito esse tom de verde hoje. Não, ele resgata realmente a memória afetiva e tem um valor e um significado muito importante para aquelas pessoas. E como produto hoje, porque tu tem que tornar isso vendável, como é que tu vê que é a aceitação? As pessoas te procuram por isso já? Ou ainda tu tem que fazer que elas entendam? Eu acredito que um pouco dos dois, né? Porque, às vezes, tem pessoas que, quando a gente começa a falar assim, psicologia aplicada à arquitetura ou biofilia, tipo, já começa a pensar, eu não quero minha casa com um monte de planta, eu nem gosto de planta, não sei cuidar, né? Já tive clientes que falaram isso. Ou a gente fala que, vamos começar um psicobriefing, já pensam que eu sou uma psicóloga que vai entrar na profundidade das crenças e traumas totais da pessoa. Então, é saber conduzir isso de uma maneira em que eles entendam que existe um limite ali, né? Eu não vou estar fazendo um papel de psicólogo, né? Mas a gente usa linhas da psicologia para fazer essas interpretações das pessoas, né? E então um pouco é fazer com que eles entendam isso, e outros já começam a se identificar justamente assim, que percebem que tem uma identidade diferente, assim, eu acho que eu vou ser acolhida, eu vou ser ouvida dentro daquilo que realmente faz sentido para mim, mesmo que às vezes eu nem sei o que é. Porque tenho clientes também que chegam assim, eu gosto disso, daquilo, mas eu não sei como harmonizar, não sei se vai ficar bom. Então, eu vou te falar o que eu vejo, que eu gosto, que eu sinto, e depois tu traduz isso aí. Então, acho que tem um pouquinho dos dois, assim. Tem pessoas que me procuram porque se identificam, né, com essa sensibilidade maior, mas tem pessoas que precisam entender de que não vai ser nada invasivo, assim, para criar algo que realmente faça sentido para a vida delas, né? Eu seria dessas. Eu ia chegar e falar, eu gosto disso. Eu não sei harmonizar, gente. Eu sou péssima pra isso. Assim, organizar. Eu acho lindo. Eu achei linda a casa de vocês. Assim, tudo lindinho. Tudo parece que se encaixa no lugar. Nossa, eu não sei decorar assim. Mas eu acho muito bonito. Quem sabe, até falando com ela, me dá vontade de chegar em casa e tirar minhas plantinhas mortas dos vasos e plantar novas, assim, sabe? Realmente, que sensação de paz, né? Só para a pessoa entender, eu tô gravando na minha casa, tá? Verdade, não foi explicado. E aqui em casa, a Camila, que é minha esposa, tá lá em cima, vinha muito agoniada no começo, né? Querendo acabar a casa e decorar. E eu falo para ela, calma, isso é uma construção. A gente não vai fazer a casa virar e ela, mas não sei o que, tá faltando quadro, mas
vai vir, calma, a gente tem que sentir a casa, tem que ver, é melhor ter ela vazia do que com coisas que a gente não gosta. A gente eu falava assim, né? À medida que ela vai indo, vai evoluindo e vai fazendo mais sentido. Mas sabe que eu acho que esse negócio de pensar numa casa como um lar, não como um lugar que tu mora, porque às vezes a gente tem que ter a ligação. A gente que trabalha bastante, tinha uma época que eu e a Camila, a gente só ia para casa para dormir. Então tu não criava aquele vínculo. Eu acho que a partir do momento que tu vai tendo uma família, ou tu vai tendo uma coisa... Não é que, às vezes, o alugado parece que dá uma percepção que tu vai embora, que tu não precisa nem dar aquela atenção. Eu tinha essa sensação quando a casa não era nossa. Então tu ficava meio assim. E quando tu tem um vínculo com o lugar, tu tem a tua família ali perto, tu pensa aquilo mais a longo prazo. E eu acho que isso leva também a uma história mais duradoura, o teu cuidado com uma plantinha e tal, que sabe. Mas sabe, tudo que tu fala, eu fico imaginando o quanto a gente vive sem prestar atenção de como a gente vive, ou onde a gente vive. O quanto isso vai afetando tanto que a primeira coisa que eu copiei de ti, dos teus projetos, que eu lembro, foi a pedra da cozinha. Ah, sim. Uhum. Que tem essa coisa natural. Quem quiser saber o que eu tô falando, se chama... É o granito preto São Gabriel escovado. Escovado, granito escovado. Então parece que ele é cru, assim. Ó, meu, que legal isso aqui. É o toque. É o toque, a textura. O visual. E a gente não percebe. Então foi a primeira vez que eu vi aquilo. E tanto que a gente foi comprar com o cara do granito ali e ninguém fazia isso, né? E aí esses detalhes que passam, né? Que fazem a gente se sentir bem. Às vezes a textura da cortina, coisas que eu não percebi antes. É diferente tu botar uma cortina ou botar uma persiana. Né? Exatamente. Passa uma sensação diferente. Aquele projeto que tu fez lá que é da casa da Isis, que tinha a casa da menina, o quarto da menininha. A outra, né? O da Cleusa, né? Era da Cleusa? O quartinho da Sofia? Da Sofia. Vejam lá no Instagram da... Vamos pesquisar aqui, gente. Acabou? Tá, não, pode ir. Tá. Pesquise no Instagram da Mari, tem um quartinho que ela até fez uma animação que ele é mutável. À medida que a menina vai crescendo... Ai, que massa! Ele muda a cama. Na realidade, só os itens de decoração. Mas tu mudou uma posição da cama ali, não? Mudei a cadeira e as almofadas. E as almofadas, isso. É esse aí mesmo. Ai, que lindo. Depois colocar ali na tela para o pessoal ver. Mas aí tinha um negocinho que dava para puxar, para ela estudar, depois... Isso, brincar. É bem legal. A gente fez o vídeo lá. Meu, Mari, muito massa. Bem inspirador. Nossa, eu tô aqui... todo podcast eu fico assim nesse estado, sabe? Tipo de... O que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou vivendo ou apenas passando? Eu acho muito legal porque, primeiro, que eu gosto de arquitetura. Segundo, à medida que eu fui conhecendo o teu trabalho, eu fui vendo como era diferente, nesse sentido de ser um pouco mais... Não diria pessoal, que acho que todo projeto mas ele tem uma pitadinha mais ali, mais sal. Intimista, assim, né? Mais... Pega mais a essência. Tem alguma coisa. E é aplicável todo esse conceito para uma coisa mais empresarial? Sim, desde empresarial, corporativo, hospitalar. Porque, querendo ou não, como eu falei, né? A maneira como a gente se comporta dentro desses espaços. Então, né, dentro da psicoarquitetura, do design biofílico, enfim, a gente também estuda um pouco sobre, pelo menos eu estudei, né? Depende um pouco do que as pessoas se aprofundam, mas sobre a neurociência aplicada à arquitetura, que vai nessas questões um pouco mais entre mente e cérebro, entre o sistema nervoso. Então, esses ambientes, né, esses 5 sentidos, que é a maneira como a gente se comporta em relação aos espaços, é o que faz com que a gente possa ter diferentes sensações e ter outras qualidades de vida. Então, até dentro de hospitais, já é comprovado, né, que trazer... Pode ser, tu não precisa ter uma janela para a natureza, mas no momento que você traz um quadro que remete uma imagem da natureza... em poucos segundos aquilo vai passar uma informação para o seu cérebro que vai modificar internamente ali o seu sistema nervoso, a maneira como você vai reagir a esses espaços. Então é algo bem profundo, assim, né? Que está relacionado tanto à neurociência, à psicologia. Então a gente pode aplicar em tudo na nossa vida, porque a gente está inserido
Em todos os espaços. Então, quando né? a gente entra num lugar e fala assim, tem uma energia diferente, eu me sinto bem aqui, na verdade, é uma mistura de todos Exato. os sentidos. Uhum. É o que aquilo causa em você, né? Não sei se tu chegou a estudar sobre arquitetura japonesa, mas principalmente a arquitetura tradicional, eles prezam muito por essa questão da natureza com a arquitetura. Eu queria saber o que tu acha. Então, na que realidade, legal. se a gente for... Assim, tem muitos assuntos que eu quero estudar. Eu sei que a arquitetura japonesa tem uma ligação muito grande. Eu não posso... Nem quero me meter em falar em coisa que eu não sei, sabe? Porque eu sei que tem algo muito profundo, mas eu também não gosto de falar uma coisa que eu não vou estar segura de falar, porque pode ser que a informação que eu esteja passando esteja muito superficial e como a gente estava falando, a arquitetura é algo sério, né? Vai além da forma, da função, da estética. Mas quando a gente entende o quanto isso pode impactar na nossa vida, na nossa saúde, é por isso que conforme a gente foi, né, se afastando da natureza, se esse afastamento causou essa desconexão e essa falta de saúde, né, na maioria das pessoas, com vários problemas psicológicos hoje, com várias questões de comportamento, que até outros profissionais que vocês já trouxeram aqui já falaram sobre isso, por que não trazer esses benefícios e essa reconexão de novo para trazer essa cura, né? Então, eu acredito que isso é algo muito importante, assim. Mari, então uma dica ali pra gente ir pros minutos finais, assim, pra quem quer aliviar a ansiedade, que é o mal da nossa geração, qual que é a dica pra pessoa colocar dentro de casa, dentro do apartamento? Diquinhas. Assim, uma das coisas é o contato com a luz natural, no meio externo, de alguma maneira você perceber ali que o dia está acontecendo, isso é muito importante, até essa questão que a gente falou ali do nosso relógio biológico, produção de hormônios e tudo mais. Ter o contato com as plantas, às vezes não precisa nem ser a planta, né? Se você não gosta, não sabe cuidar, pode ser um quadro que remete à natureza. Como eu já trouxe também, isso é comprovado que traz essa sensação, né? O nosso sistema nervoso, ele vai se comportar de uma maneira diferente, trazendo outras sensações. Materiais naturais, então o toque diferente. Tudo isso que traz um pouco mais de conexão com a natureza, de certa maneira. E também de personalidade, assim, da sua própria identificação. Então, isso é algo que ajuda bastante, né? A iluminação natural, contato com a natureza, o meio externo. São, assim, o fundamental que ajuda bastante a reduzir os níveis de estresse e ansiedade hoje. Trazer o de fora para dentro. Exatamente. Muito bom. Legal, né? Repete para nós o teu Instagram, quem quiser te encontrar. É @MarianeHemer_. Acho que mais simples vocês colocarem depois. Tá bom. Muito legal. Se vocês gostaram desse episódio, curtam, compartilhem, indiquem para os amigos. Ativa ali os sininhos do YouTube, tá? A gente tá também no Spotify e no YouTube. E tem o nosso Instagram também, que é o Toda Vida Reto Cast. Exatamente. E eu acho que é isso, né? É isso aí, gente. Hoje tivemos uma aula de como aliviar os seus níveis de estresse e ansiedade dentro da sua casa. Aula pra mim, né? Aqui na casa. Eu te agradeço muito por ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouquinho do meu universo, né? Tanto da arquitetura quanto desse universo que eu amo estudar e realmente trazer qualidade de vida para as pessoas é algo que... como eu sempre falo, né? Eu acredito que quando a gente está bem, a gente vai se relacionar melhor com as pessoas e assim as pessoas vão se relacionar melhor com o mundo em que elas vivem, com outras pessoas, enfim. E assim a gente pode ajudar a ter um mundo melhor, que vai além só da arquitetura do que eu acredito. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar isso com outras pessoas. De alguma forma, a gente estamos melhorando o mundo aqui hoje. Espero que sim. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. E... segue Toda Vida Reto. Muito bom.